Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então o assunto de geopolítica. Farei agora uma série de vídeos para quem não sabe nada, quem está começando a estudar geopolítica, sobre o tema mais famoso de geopolítica, que é o Oriente Médio. Então farei uma série de uns 5 vídeos, pelo menos, para começar só a entender os principais conflitos do Oriente Médio. É óbvio que para entender os conflitos do Oriente Médio é necessário pelo menos voltar uns 100 anos. Pelo menos voltar para a Primeira Guerra Mundial, que mudou o mundo completamente. A Segunda Guerra é muito mais discutida, tem muito mais livro, mas a Primeira Guerra Mundial mudou muito mais o mundo em pouco período de tempo. É óbvio que essa região, por ser uma região onde surgiram as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, e uma região extremamente importante no comércio internacional, onde vários povos passaram a estabelecer, é óbvio que essa região sempre vai ter grandes conflitos. No entanto, esses conflitos escalaram de uma forma absurda ao longo do século XX, tanto em frequência quanto em violência. E esse inferno na Terra, que é o Oriente Médio hoje em dia, é principalmente questão do século XX. No século XIX para trás era problemático, mas nem tanto. E a culpa disso nós poderíamos colocar em 2 ideologias modernas: o liberalismo e a democracia. Na primeira foto podemos ver a região no ano 1900, com os principais países sendo o Império Otomano, o Império Britânico, o Império Russo e a dinastia Qajar no Irã. Tirando o Império Britânico, que controlava porções marginais da região, todos os outros impérios são, entre aspas, tradicionais, que não estão 100% alinhados à ideologia liberal e democrática de divisão de poderes, representatividade, constituição, laicismo, vontade da maioria, etc. E apesar de terem muita coisa errada, óbvio que cada um aí, o Império Otomano, o Império Qajar do Irã e o Império Russo tem muitos erros e fizeram vários crimes, é verdade que em relação à paz e à ordem na região, eles preservaram muito mais do que vai ocorrer depois da dissolução. A Rússia e a Grã-Bretanha disputavam o controle da influência na Ásia Central, com a Rússia dominando o Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadjikistão e Quirguistão, e a Grã-Bretanha dominando o Paquistão. O ponto de atrito entre os dois foi justamente o Irã e o Afeganistão, sendo esse último considerado essencial para vencer o grande jogo entre as 2 potências europeias, como ficou conhecido. Só que o Afeganistão é conhecido por seu cemitério de impérios, e que venceu Alexandre o Grande, os mongóis, os britânicos, os soviéticos e mais recentemente os americanos. O Irã persa também estava em grande declínio desde o século XIX, perdendo 2 guerras para a Rússia Imperial em 1804 a 1813 e 1826 e 1828, e em 1905 após a cobrança de tarifas para pagar o empréstimo russo para a viagem real de Mozaffar ad-Din Shah. Os grupos de oposição esperavam combater a corrupção real e impedir o domínio de potências estrangeiras no país. No meio desses protestos, um grupo de bandidos curdos lançou um ataque a uma cidade otomana antes de recuar para a Pérsia. Isso levou o Império Otomano a invadir a Pérsia para estabelecer uma zona segura no noroeste do país. Em 21 de julho de 1906, os manifestantes irromperam uma rebelião aberta em Teherã depois que o exército atirou num pregador local. Os manifestantes são rapidamente forçados a se retirar para a mesquita Sepah Salar, onde são cercados, mas ainda que essa rebelião falhou, ela inspirou muitas outras no mesmo ano. Em 15 de dezembro de 1907, o Shah, que é o rei persa, decide atacar o parlamento que havia sido estabelecido para limitar seus poderes. Uma milícia de cidadãos ad hoc ajuda o parlamento a repelir o ataque e o parlamento declara guerra ao Shah, com os rebeldes tomando metade da cidade. Tabriz e Rash respondem ao levante tentando levar reforços. Após vários dias de luta, o Shah capitula e concorda em limitar seus poderes. No entanto, em 23 de junho de 1908, tenta um segundo ataque ao parlamento e dessa vez é bem sucedido e prende os membros do parlamento e estabelece um controle quase total sobre o território persa. Esse golpe inspira vários outros levantes, sendo o primeiro deles em Tabriz. Em 16 de julho de 1909, as forças nacionalistas tomam Teherã e forçam o Shah a abdicar. Mohammed Ali Shah Qajar permanece por 2 anos até retornar à chefia de um novo exército em julho de 1911. Um de seus familiares, Salar al-Dawlah,
tem seus próprios objetivos no trono e lança uma rebelião em Kermanshah naquele tempo. A última das forças realistas é derrotada em 8 de outubro de 1911. Antes disso, já tinham começado as tensões entre o parlamento iraniano e a Rússia czarista, que invade todo o país em 1909 sob o pretexto de ajuda humanitária. A Rússia apresenta 2 ultimatos à Pérsia, onde o segundo iria impedir que a Pérsia tivesse uma política externa independente, bem como forçaria a Pérsia a pagar as tropas russas que ocupassem o país. Esses termos são inaceitáveis para a Pérsia, o que leva a Rússia a invadir para forçar o cumprimento. Em 22 de dezembro de 1911, o governo persa aceitou o segundo ultimato russo e fechou o parlamento otomano, marcando derrota final do movimento constitucional. Durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, guerra essa travada com o único propósito de destruir as últimas grandes monarquias da Europa, em especial o católico Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. 4 impérios vão cair. O Império Russo vai cair em 1917 e assumirão os soviéticos, que vão travar a violentíssima Guerra Civil até 22. O Império Alemão cai em 1918 e vem a progressista República de Weimar e sua hiperinflação, que resultará na ascensão de Hitler. O Império Austro-Húngaro cai e é desmembrado em um monte de repúblicas. Parte delas vão para o Reino da Iugoslávia e o Reino da Romênia. Algumas delas viram socialistas, como a Hungria, por um breve período. E por fim, o Império Otomano cai e toda a região da Síria, Levante e Iraque se tornam estados fantoches da Inglaterra e França. No entanto, a questão é mais complexa ainda. Só para ter uma ideia do que foi a Primeira Guerra Mundial no Oriente Médio, o que os britânicos principalmente fizeram no Oriente Médio na Primeira Guerra é o verdadeiro xadrez 5D. Só para ter uma ideia, para combater os otomanos, eles financiaram a revolta árabe através do tenente Thomas Edward Lawrence, aquele do filme Lawrence da Arábia, prometendo a formação de um grande estado árabe no Hejaz, Síria e Palestina. Ao mesmo tempo, eles prometeram um estado judeu na Palestina através da Declaração Balfour de 1917. Além disso, eles apoiaram os rebeldes do Iêmen contra os otomanos e criou no final da Primeira Guerra o Reino do Iêmen, que vai ser mais ou menos o território do futuro Iêmen do Norte, que vão ser onde vão surgir os rebeldes Houthis, que estão até hoje aí guerreando contra o governo oficial do Iêmen. Os britânicos também apoiaram a criação do Emirado de Assir, cortando assim o Hejaz otomano e separando do Iêmen. Eles também apoiaram os rebeldes curdos e fizeram um estado curdo de curta duração e depois traíram eles e ficaram com o Iraque inteiro. E pouco antes da guerra incentivaram a revolução, como já falamos, eles também incentivaram a revolução constitucionalista do Irã junto com os russos e invadiram o país durante a guerra. O Império Britânico também financiava o wahhabismo e o salafismo, que são vertentes islâmicas mais radicais ainda, entre aspas, puritanas, desde o final do século XVIII, especialmente no século XIX, quando esses wahhabistas e salafistas fizeram uma revolta na Arábia, mas os otomanos deram conta de suprimir. E na guerra, os britânicos ajudaram o Emirado de Neged, que irá futuramente anexar o Hejaz dos árabes e se tornar o que conhecemos hoje como Arábia Saudita. Ou seja, olha o que os britânicos fizeram na Primeira Guerra. Apoiaram um monte de lados diferentes só para acabar com o Império Otomano e para prejudicar o Irã também. E com isso, no final da Primeira Guerra, o Império Otomano foi desmembrado e boa parte do Oriente Médio passou a ser ocupado pelos britânicos, que ficaram com a Palestina, com a Jordânia e com o Iraque, e com a França, que ficou com a Síria. E a Arábia Saudita foi estabelecida, no período entre guerras. Bom, isso obviamente não deu certo, porque aqueles povos odeiam ser dominados por outros, quanto mais pelo liberalismo laicista britânico. Obviamente, os britânicos queriam controlar o canal de Suez e o petróleo do Irã. Em 1943, o Irã é novamente ocupado pelos britânicos e russos na Segunda Guerra Mundial, sendo que em 1941, o último Shah que não era fantoche foi deposto. Em 1953, quando Mohammad Mossadegh, primeiro-ministro iraniano de 51 a 53, tentou estatizar uma empresa de petróleo britânica, os americanos agiram e patrocinaram um golpe de Estado para destituí-lo e colocar o Shah Reza Pahlavi, que era pau-mandado dos Estados Unidos. Quem fez isso foi um agente da CIA chamado Kermit Roosevelt. O Reza Pahlavi era um repressor brutal para implantar o modernismo ocidental,
o que irritou diversos setores da sociedade iraniana, principalmente os xiitas, em especial os do meio rural e os nacionalistas, muito presentes nas universidades. Se os Estados Unidos não tivessem intervido, o Mossadegh teria feito um péssimo governo, já que ele era socialista, e depois entrava alguém mais favorável à liberdade econômica e se resolvia as coisas bem mais fáceis do que aconteceu. Os Estados Unidos, assim como os britânicos antigamente, eles gostam de controlar a evolução teológica e política do Islã, porque isso é parte da sua política externa e ficou ainda pior depois de 73, com a crise do petróleo. Quando teve a primeira crise do petróleo em 73, os preços quadruplicaram e os americanos queriam intervir na região de alguma maneira e tomar os campos sauditas, mas eles foram mais inteligentes. Eles tomaram conta dos governos e da própria evolução do Islã. Havia um movimento secularista islâmico ali que acabou quando os americanos tomaram conta. Exemplo, o uso da jihad islâmica no Afeganistão contra os soviéticos, a formação de diversos cordões de isolamento do seu grande aliado Israel. Daí surge a radicalização salafita e wahhabista de maneira mais forte, que é hoje a grande causa de instabilidade no Oriente Médio. Depois, quando o Iraque entra em guerra com o Irã na Guerra Irã-Iraque de 80 a 88, até por meio da Revolução Islâmica em 79, os americanos apoiam o Saddam Hussein, dando bilhões para ele fazer um programa nuclear. Até Israel ficou nervoso e destruiu o programa nuclear iraquiano, que foi patrocinado pelo Reagan em 81 na Operação Ópera. E provavelmente esse programa nuclear era só uma desculpa para atacar o Iraque, porque depois a falta de um programa nuclear iraquiano fez que tivesse a Guerra do Golfo, de 90 a 91. E os Estados Unidos destruíram o Iraque desde então, isso sem contar a invasão de 2003. E essas guerras de procuração, também chamadas de proxy wars em inglês, que cortaram o corredor de exportação do Irã para a Síria, não iam ficar baratas. Vários grupos terroristas foram criados por aliados dos Estados Unidos, como o Hamas, criado por Israel. O Hamas era pró-Irã e atacava Israel, mas esse foi criado pelo próprio Israel, e o general israelense Yitzhak Segev admitiu que ia patrocinar o Hamas como uma espécie de contrapeso ao secularista de esquerda na Organização de Libertação da Palestina. Os Estados Unidos usaram fósforo branco e munições de tanque com urânio empobrecido no Iraque. E os americanos ocuparam o Iraque em 2003, o Afeganistão em 2001, e se vocês olharem no mapa, vai ver que o Irã fica bem no meio entre esses dois. E houve uma radicalização do próprio movimento xiita no Irã, e eles elegeram Mahmoud Ahmadinejad em 2005, que governou até 2013. Esse cara era um sociopata que queria explodir e saiu do mapa, e era um repressor interno brutal. Em 2011, na chamada Guerra Fria Árabe, a Arábia Saudita, junto com os Emirados Árabes Unidos, ambos aliados dos Estados Unidos, pressionaram o Catar e fizeram escaramuças contra esse país, que é o único aliado praticamente do Irã. Eles também atacavam o Iêmen e teve revoltas contra o governo, mas os Houthis, que são os rebeldes xiitas e iemenitas, que se rebelaram do governo imposto pelos Estados Unidos na Primavera Árabe, esses Houthis são aliados do Irã. Toda essa intervenção americana na região é porque os americanos querem que o dólar continue sendo usado como reserva internacional. Então eles precisam dessas guerras para exportar armas em dólares e que mantenham o dólar como reserva internacional, pelo menos no âmbito do Oriente Médio. O Mike Pompeo, secretário de Estado americano, dizia que queria ajudar o Irã, mas nós sabemos o que é ajuda americana. É só ver o Iraque, o Afeganistão, a Líbia, Síria e Iêmen na Primavera Árabe, de 2011 a 2012. Antes da ajuda americana e agora todos destruídos. Isso sem considerar que quando as instituições se esfacelam, a primeira coisa que acontece são estupros. A intervenção americana também fortaleceu o Estado Islâmico, porque todas as estruturas para combater o ISIS na forma das milícias, por exemplo do Qassem Soleimani, na forma de uma coalizão frágil Irã, Iraque, Estados Unidos e Rússia, romperam completamente. O próprio Mike Pompeo admitiu que ele mentiu e que não havia nenhuma prova que Soleimani estava planejando algum tipo de ataque. O vice-presidente americano Mike Pence, ainda mais louco, sugeriu que Soleimani estava ligado aos atentados de 11 de setembro. O que aconteceu de verdade é que o Soleimani ajudou a treinar os tajiques xiitas, que por sua vez eram aliados dos americanos contra o Talibã. Isso sem contar que foi o Reagan que financiou o Talibã, e é óbvio que isso todo mundo já sabe, que o 11 de setembro foi um side job para o Bush justificar as guerras do Oriente Médio.
O Trump desmentiu o Mike Pence um tempo atrás e falou que eram os sauditas que estavam envolvidos no 11 de setembro, e é verdade. No entanto, o mesmo Trump fez um acordo de venda de armas para os sauditas. E o eleitor otário americano que sempre se ferra. O mesmo Trump disse que ia bombardear 52 pontos culturais iranianos, um para cada refém do sequestro da embaixada americana em 79. Uma infantilidade total que só serve para irritar os iranianos ainda mais. Trump fala que tudo começou com os ataques iranianos a Aramco na Arábia Saudita, sendo que na verdade foram os Houthis iemenitas. No entanto, ele não diz que antes disso a Arábia Saudita estava bombardeando fazendas e vilarejos rurais no Iêmen. Os Estados Unidos se valem de terroristas da Brigada Al-Nusra, também chamada de Jabhat Fateh al-Sham, salafita na Síria, da Al-Qaeda, da Irmandade Muçulmana, do ISIS, de todos os salafitas e wahhabistas que não prestam, de todos os terroristas que surgiram no Egito com a Primavera Árabe, etc. Os americanos têm uma dívida pública gigantesca e eles usam os gastos militares nas suas bases e operações expedicionárias como válvula de escape. Eles não podem simplesmente elevar os juros dos títulos da dívida que eles vendem para os outros governos, porque seria impagável. Também não podem imprimir dinheiro à torta direita, porque isso iria levar a uma desvalorização brutal do dólar. Então eles criam uma independência, por exemplo, vendendo armas para a Arábia Saudita, que só podem comprar dos americanos e com dólar. E os americanos garantem a demanda por armamentos patrocinando conflitos no Oriente Médio. Uma das maiores especialistas do Oriente Médio é a Maria Fantapi, e numa entrevista de 2014 disse que os americanos estavam desestabilizando o Iraque, que é o corredor de exportações do Irã até Damasco, na Síria, com a destruição da própria Síria. E a destruição da Síria foi uma tentativa dos americanos de diminuir a influência da Rússia, que é aliada do Bashar al-Assad, presidente alauíta da Síria desde 2000. Então, o enviado especial americano para a Síria em 2018, James Jeffrey, disse que não poderiam destruir as milícias sunitas da Síria, leia-se o ISIS, porque isso tiraria qualquer tipo de resistência armada contra o Assad. Quem destruiu a Síria, obviamente, foi o Obama e a Hillary, mas quem está mantendo a Síria destruída é o Trump, com bloqueios, sanções, ataques aéreos contra a infraestrutura da Síria, etc. No final, republicanos e democratas é tudo a mesma merda, e quem está no poder mesmo dos Estados Unidos é a Goldman Sachs. Quando os Estados Unidos interviram no Iraque, eles destruíram as forças iraquianas que estavam segurando o ISIS. Depois, os americanos tentaram fazer que nem o Saddam Hussein e deixar todo mundo disciplinado com uma ditadura brutal e armas químicas. Os americanos tentaram impor a mesma disciplina do Saddam Hussein, só que num ambiente democrático, e colocaram um xiita no poder, que era o Nouri al-Maliki, que foi o primeiro-ministro iraquiano de 2006 a 2014, o que irritou os sunitas. Os americanos pediram para que o Nouri al-Maliki negociar com os sunitas, só que eram líderes políticos sunitas que não tinham nada a ver com as tribos sunitas, e as tribos se voltaram para Al-Qaeda e o ISIS. E havia um movimento xiita que combatia o ISIS, como Muqtada al-Sadr, seus seguidores chamados de sadristas, e o Ali al-Sistani, que chegou a emitir uma fatwa, ou uma condenação pública muçulmana, contra o ISIS em 2014. O Kataib Hezbollah estava combatendo o ISIS também, que era do Abu Mahd al-Muhandis, aliado do Soleimani. O Kataib Hezbollah é uma aliança de clérigos e acadêmicos que vem desde o período Qajar no Irã, do século XIX, que é a ideia de uma teocracia mesmo. Quando a Revolução Islâmica ocorre em 1979, esse grupo toma conta de vários ambientes universitários e acadêmicos do Irã e se reflete na formação de várias milícias pró-Irã em várias outras partes do Oriente Médio, como o Hezbollah do Líbano e o Kataib Hezbollah no Iraque. Tem ainda a questão da Turquia, onde o Recep Erdogan, que é um dos piores canalhas da autoridade, é um dos piores atores ali. Ele ataca os curdos, que são comunistas ateus que sonham em ter um Estado independente na Síria, Iraque e Turquia, mas que ao mesmo tempo resistiram ao ISIS. A Turquia recebe um monte de refugiados dessas guerras na Síria e ameaça a Europa a invadi-la com uma horda de muçulmanos. E ainda a Turquia consegue intimidar a Rússia além do bloco ocidental. O Erdogan é um dos principais que tinham que cair, e ali seria bom uma invasão americana, mas obviamente não vai acontecer. A hostilidade aberta do Kataib Hezbollah contra os Estados Unidos só começou no mês de 2019, quando os americanos cederam bases a Israel para eles atacarem o Kataib Hezbollah com drones. Eles surgiram como uma resistência à ocupação americana do Iraque.
Antes do acordo com Obama em 2015, o Irã tinha 20 mil centrífugas de primeira e depois foram obrigados a reduzir para 5 mil. Eles não vão deixar isso barato. E é bom que todos tenham uma bomba nuclear mesmo, porque a única coisa que garante a soberania de um país na prática no século 20 e 21 é uma bomba nuclear, né? Além disso, tem a questão do comércio no Estreito de Hormuz, onde os preços do petróleo no mundo dependem disso. O Irã pode bloquear o Estreito de Hormuz para manipular o preço do petróleo, como já foi feito antes. Índia, Japão e Coreia do Sul consomem 1/3 de todo o petróleo que passa por ali. Além disso, com os preços do petróleo subindo, o Putin se beneficia muito e isso aumenta o poder da Rússia na Europa Central e Oriental. Com a subida do preço do petróleo, o gás natural vai vender muito. As reservas russas vão poder ser negociadas ao preço que a Rússia quiser, não vão precisar mais abaixar o preço para agradar a OPEP e vão fortalecer as relações da Rússia com a China, com o gasoduto da Sibéria ali. Enfim, isso é só a parte 1 de uma série de posts sobre o Oriente Médio. E resumindo, podemos dizer então que não importa o quão lixo sejam todos os grupos e países islâmicos, quando você coloca a ideologia liberal democrática do laicismo, implementadas principalmente pela Grã-Bretanha e os Estados Unidos, é muito pior, porque desestabiliza muito mais a região. Depois vou fazer um vídeo só sobre como era o sistema jurídico do Império Otomano, que as coisas vão ficar mais claras. Bom, essa série de vídeos que eu estou fazendo, em grande parte, é baseada naqueles vídeos antigos do Paulo Cogos, que ele fazia sobre geopolítica, que eu achava muito bom. Infelizmente o canal dele já caiu várias vezes, é por isso que alguns vídeos eu faço um resumo e posto aqui, porque eu acho que são informações muito importantes. E ele é muito inteligente e essas análises dele são sempre muito boas. Então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.